Três técnicas de estudo para você que deseja aperfeiçoar a sua vida de estudos e principalmente conseguir se tornar um estudante mais eficiente, ou seja, aquele que consegue não somente aprender mais, mas também consegue se organizar da melhor forma, usar o seu tempo de forma mais eficiente e no final ter um extrato cada vez mais positivo em relação aos seus estudos. Vale lembrar que essas três técnicas, esses três passos que eu vou te entregar aqui, eles servem para estudantes em geral. Então, seja você um estudante aí que está se preparando para uma prova, para um concurso, para um tipo de processo, ou até mesmo você que é um autodidata, né, que às vezes gosta de estudar um idioma, diferentes assuntos em casa para se desenvolver, essas três técnicas vão te ajudar, independente aí de qual seja o seu objetivo, porque são técnicas gerais. Então, o que eu aconselho? Que você pegue um papel, que você anote essas técnicas em algum lugar e no final do vídeo faça o mais importante, que é colocá-las em prática, porque dessa forma, claro, você vai conseguir se desenvolver, você vai conseguir estudar de uma forma mais efetiva, tá? Primeira técnica que eu quero trazer para você é uma técnica conhecida, talvez você já até conheça ela, mas é a técnica Pomodoro, que tem aí, né, como se fosse uma semelhança, aquilo que vem do italiano relacionado ao tomate, a técnica do tomate. Nas cozinhas que tem aquele tomate, que se fosse um relógio, um cronômetro ali, é por isso que tem essa semelhança, esse nome literalmente falando, porque é uma técnica que vai te ajudar com a questão do tempo de estudo. Então é uma técnica que está voltada aí bastante para o tempo, ou seja, quanto você estuda. De forma muito simplificada, o que a técnica Pomodoro vem, qual que é o seu grande embasamento. O primeiro cenário é o cenário de um estudante que não aplica essa técnica, ou seja, ele pega lá 1 hora do dia dele e ele estuda durante 1 hora seguida. Então ele não tem intervalos, enfim, ele estuda durante 1 hora seguida. O que a técnica Pomodoro ela vai trazer aí de diferente? Esse estudante ele reserva a mesma 1 hora para ele estudar, porém, ele vai fracionar o estudo dele em pequenos blocos de estudo, onde ele vai ter o bloco de estudo número 1, ele vai ter um tempo de descanso, depois ele vai ter aqui o bloco de estudo número 2, ele vai ter mais um tempo de descanso, depois o bloco de estudo número 3 e assim sucessivamente. Então é uma técnica que basicamente te ensina a estudar um período de tempo, descansar, estudar mais um período de tempo, descansar de novo. E assim, de forma consecutiva. Por que isso acontece? Porque dessa forma você vai conseguir ter mais foco, porque você vai ter pequenas pausas ao longo do tempo, você não vai ter sobrecarga, então você vai ter de certa forma um pouco mais, vai ter um estudo mais eficiente. E por conta disso vai conseguir assemelhar mais as informações ao longo do seu estudo. Como que você vai fazer isso aqui na prática? É muito simples, tá? Você vai criar aí 4 blocos de estudo, de modo que cada bloco vai conter aí de 15 a 25 minutos, tá? 15 a 25 minutos de estudo, acompanhado sempre de 3 a 5 minutos de descanso. Então você sempre vai estudar de 15 a 25, tá? O certo é que você estude 20, 25 minutos e depois você vai descansar de 3 a 5. Se você estudar 15, você descansa 3, se você estudar 20, 25, você descansa 5. Descansou 5 minutos, você faz o quê? Você vai para o segundo bloco de estudo, onde você vai fazer a mesma coisa. Você vai estudar ao mesmo tempo que você estudou no primeiro bloco e vai descansar o mesmo que você descansou no primeiro. Terceiro, a mesma coisa. Quarto, a mesma coisa. E aqui você encerra um ciclo de estudo, tá? Caso você está se preparando para uma prova, tem muita coisa para estudar, aqui você fecha um ciclo de estudo, descansa aí um período maior, que pode ser aí algo em torno de 15, 20 minutos, e depois retorna para repetir esse processo novamente, tá? Caso você seja um autodidata ou somente um bloco de estudo já é o suficiente para você, quando você finalizar o quarto, você encerrou o seu estudo diário, conseguiu estudar aproximadamente aí 1 hora, né, digamos assim, depende muito do seu tempo, é por isso que eu dei essa variação de tempo de estudo e tempo de descanso, mas dessa forma você consegue ter mais foco, porque você tem esse intervalo, você consegue ser mais eficiente, não fica cansado e não se sobrecarrega também, tá? Uma técnica extremamente eficiente,
e que pode te ajudar e que inclusive vale muito a pena você colocar em prática para que você possa extrair todos esses benefícios, tá bom? Então, para pensar o seguinte, é mais fácil você focar durante 20 minutos ou durante 1 hora? Durante 20 minutos. Então, isso aqui faz muito sentido. Técnica Pomodoro é a primeira técnica que eu queria compartilhar com você. Técnica de número 2. É uma técnica conhecida como Feynman. Eu acho que é assim que escreve, tá? Se eu não me engano, esse é o nome, que é do autor, né, do criador dessa técnica. É basicamente uma técnica que consiste no ato de você revisar, de você rememorar aquilo que você estudou. O que isso aqui significa? Essa técnica ela diz o seguinte: você terminou de estudar um assunto. Se você conseguir explicar esse assunto da forma mais simples possível para alguma pessoa, para você mesmo, isso significa que você aprendeu aquilo que você estudou. Agora, caso você encontre dificuldades para explicar aquilo que você aprendeu de forma simples, isso significa que você precisa voltar para suas anotações, marcações e estudar novamente. Por quê? Quando a gente conhece algo realmente, a gente consegue simplificar o conceito, a ideia central, a ideia geral daquilo que a gente leu ou estudou. Agora, quando isso não acontece, a gente não consegue fazer. Então, essa técnica ela consiste exatamente nisso, de você explicar para você mesmo ou para outra pessoa determinado conceito da maneira mais simples possível. Se conseguir, ótimo, você aprendeu. Se não conseguir, você retoma e revisa novamente ou estuda novamente aquilo que foi explicado, tá? Então é uma técnica muito eficaz, muito eficiente para revisão e principalmente para você entender, ter aí um termômetro, né? Se você conseguiu aprender ou não aquilo que foi estudado. E para fechar, técnica de número 3. É uma técnica que ela não tem um nome específico para ela, mas é algo que eu gosto de usar muito, tá? Nas leituras e afins que eu faço, que é perguntas. A gente pode até dizer que é a técnica das perguntas. Que é sempre você se perguntar, tá? A respeito de perguntas pessoais e perguntas gerais. O que eu quero dizer com isso? Você tem lá um texto, você tem um artigo, algo que você está estudando, e aí você vai ter aqui 2 tipos de perguntas. Perguntas pessoais, que são perguntas para você mesmo. Então, assim, por que eu estou estudando isso daqui? Né? É como isso daqui vai me ajudar, entende? É quem está passando esse conceito. São perguntas pessoais a respeito da sua conexão com o livro ou com aquilo que você está estudando. Perceba, você tem aqui um caminho a ser seguido. Quando você faz perguntas pessoais, você tem um objetivo. Você sabe aquilo que você quer encontrar dentro do livro ou do estudo que você está fazendo. E as perguntas gerais são perguntas voltadas para o texto específico, tá? Então, assim, às vezes você pegar lá o capítulo de número 1, ler o título do capítulo de número 1 e começar a gerar questionamentos, perguntas que vão ser respondidas ao longo da leitura. É muito comum que a gente pegue um livro, que a gente pegue um texto, né, com várias e várias informações, e no final a gente não se lembre de nada, porque a gente leu muita coisa, mas não sabia o porquê estava lendo. Agora, quando você cria perguntas, você tem um guia, você tem um porquê, você tem um objetivo. E isso te faz identificar pontos que são importantes dentro do texto. Logo, quando você termina de estudar, você sai ali do estudo com respostas. E principalmente para você que é autodidata, isso daqui é fundamental, porque você tem respostas práticas que vão te fazer sentido, que vão facilitar a sua revisão e vão fazer com que você consiga explicar isso para as outras pessoas e também para você mesmo, tá? Essas são as 3 técnicas que eu queria compartilhar com vocês. Pomodoro, Feynman, perguntas, práticas simples para você leitor, estudante, seja lá qual for a sua prática de estudo, isso aqui com certeza vai te ajudar. Agora, deixa aqui nos comentários se você já usou alguma dessas técnicas, alguma dessas práticas, e é claro que eu não poderia deixar de falar também do método Ler, que é o meu método de leitura, né? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo também o link do método. Por quê? Eu reúno um pouco dessas técnicas de forma geral para a leitura de livros. Então, se você quer se desenvolver como um leitor eficiente, um leitor ativo, eu vou deixar na descrição também o link da minha metodologia de leitura, onde eu resumo tudo isso aqui e que com certeza também pode te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão para se inscrever, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esquece de apertar o botão do gostei para que esse conteúdo possa vir auxiliar
mais e mais leitores e estudantes. Demais é isso, agradeço pela sua atenção, que Deus abençoe imensamente a sua vida e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Leia Livros. Até mais!